que Deus assim o falou, e eu quero falar da palavra que está lá no livro de Neemias 2, 17 e 18. Levantemos a palavra do Senhor, que vamos ser lida aqui na igreja. Amém, igreja? (17, 18). Então a palavra de Deus diz o seguinte: Então lhe disse: Bem vedes vós em miséria quem estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais próprios. E então lhes declarei com a mão do meu Deus, e me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Bem, já falando sobre este tema do livro de Neemias, foi um homem usado por Deus. O tema central desta mensagem é edificarmos espiritualmente. Neemias era um homem temente a Deus, um homem que fazia tudo o que era certo e era um servo honrado de um rei sírio. Mas a um certo momento, como aqui fala, Jerusalém estava passando por momentos difíceis. Jerusalém tinha sido assolada pelos seus inimigos. E então, Jerusalém foi derrubada. A cidade de Jerusalém foi consumida pelos inimigos. E o povo de Deus pereceu. Porquê, irmãos? Porquê que eles pereceram? Será que eles estavam edificados espiritualmente? Será que Deus estava no controle da situação naquele momento? Não, irmãos. Se nós vermos, Deus não diz de derrota, mas sim de vitória. E aí Deus levantou Neemias para que ele fosse ajudar o povo a se erguer. Ele logo soube pelo seu irmão da notícia de Jerusalém que estava derrubado, o povo estava perecendo, estava na miséria, sendo envergonhado perante o inimigo. E não devia de ser assim, devia de ser ao contrário. O inimigo ser humilhado por nós, debaixo dos nossos pés. Foi isso o poder que Deus nos deu. Amém, igreja? Aleluias. Então Neemias o que é que faz? Neemias humilha-se perante Deus. Assim como a minha esposa falou a semana passada ou 2 semanas atrás, no culto das mulheres, ela falou que se humilhava aos pés de Deus. E assim Neemias fez, humilhou-se aos pés do Senhor, clamando ao Senhor, pedindo perdão dos pecados que ele tinha, mas também não só dele, ele agiu em prol da igreja. Ele pediu perdão pelos pecados da igreja. Ele pediu para Deus estar atento com o seu olhar e os seus ouvidos ao clamor dele, para que as muralhas de Jerusalém fossem erguidas e edificadas para a defesa do povo e daquela cidade. E pedi também para que o povo se voltasse para ele, para que o povo estivesse firmes nos seus caminhos, para que as bênçãos do Senhor descessem sobre eles. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e não sei a vossa vida, eu sei da minha, mas não sei da vossa. Será que nós todos estamos firmados? Será que as nossas muralhas estão firmes? Não tem nenhuma brecha? Porque é através das brechas que o inimigo age. É através de uma pequena brecha que o inimigo vai ali e vai escavacando cada vez mais. E as muralhas caem. Temos que pensar bem na nossa vida. Não só na nossa, mas também como Neemias fez. Devemos também orar pelo povo lá fora. Porque por vezes eles não sabem porque que estão assim. Alguns até sabem. Porque nem tudo é o inimigo. Nem tudo provém de Satanás nem dos seus demónios. Mas às vezes por atitudes que nós tomamos nas nossas vidas. Os caminhos que percorremos nas nossas vidas. E é isso que nós devemos estar atentos.
E agora vocês me perguntam, porquê, João, tu falas das muralhas de Jerusalém, que são caídas, derribadas, e porquê que falaste do povo que está caído e perecendo? Porque isso acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, isso está acontecendo. Amém, igreja? E assim o Deus possa tocar nos vossos corações, como tocou no meu, e que vai tocar no mundo lá fora. Porque nós precisamos ter as muralhas erguidas, porque elas é a nossa defesa. Assim como a muralha em Jerusalém era a defesa da cidade, mas ela caiu porque não estava o povo afirmado, e então ela foi derrubada por seus inimigos. Assim também somos nós. Devemos estar firmados, constituídos na palavra do Senhor, porque as muralhas do nosso coração devem estar erguidas, porque o nosso coração, os irmãos sabem, como eu também sei, e o mundo às vezes também sabe, algumas pessoas que andam no mundo também sabem, que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós estivermos firmados no nosso coração, o Espírito Santo permanece em nós. E assim fazendo o que devemos fazer, corretamente, seguindo os planos de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Irmãos, os inimigos que podem acontecer na nossa vida, não é, como eu disse, não é só os demônios, não. Não. Satanás às vezes, nem precisa às vezes tocar em nós, para nós cairmos, não. É como eu disse, é uma situação que às vezes a gente escolhe. É uma atitude, é uma maneira de reagir, é uma maneira de viver. Por isso é que devemos estar atentos a essas pequenas coisas. E por isso, comparando o que Neemias fez e o que nós devemos fazer, é nós estarmos sempre com a palavra no nosso coração. E aí no livro de Provérbios 25, 28 fala a comparação entre a muralha, uma cidade e o homem. Assim está na palavra de Deus escrita em Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Este aqui quer dizer porque um homem é a cidade, mas às vezes ela pode não ter muros. E o que é que fala ali de não conter o seu espírito? Não é conter o espírito, porque o espírito não vai ser do corpo, mas conter as suas atitudes, conter aquilo que você vai fazer e pensar antes de agir nas coisas que vamos fazer. Amém? Aleluia. Porque nós, homens, aqui representados como uma cidade, um homem sem as muralhas não tem defesa. Facilmente o inimigo entra e sai das nossas vidas. Facilmente ele nos usa para fazer o que não é correto. Assim torna-se nós como se fosse uma cidade, uma propriedade pública, onde quem entra e sai toda a hora e todo o instante. E não é assim que devemos estar perante o Senhor. Nós devemos ter e construir, se nós não temos as muralhas bem edificadas, nós temos que as edificar, reconstruí-las, não deixar nenhuma fenda para que nós não possamos cair nas tentações que o mundo nos oferece. Amém, igreja? Porque aqui no mundo, toda a gente sabe, é difícil estar, é difícil viver, mas Deus está sempre no controle, como o louvor disse. Nós temos que obedecer, como o irmão Alexandre cantou, obedecer a Deus, para que nós estejamos sempre com as muralhas firmadas e que nada venha derrubar. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, vocês perguntam-me, assim a mim, como é que temos às vezes brechas? Como é que acontece às vezes entrar situações adversas em nossas vidas? Simples. No dia a dia a gente defronta-se com tantas dificuldades. No dia a dia nós temos às vezes alguns problemas e adversidades. Por exemplo, no nosso trabalho. Falo por mim, no meu trabalho eu lido com várias pessoas, com tipos variados de pessoas, com atitudes e caráteres diferentes. Se eu não estiver bem preparado para falar com eles quando eles me fazem uma pergunta mais agressiva, e também poderia me irar com eles. E é uma brecha que eu abro
para o inimigo atuar. Porque daí, se eu abrir essa brecha, irando da maneira como ele sairá para mim a fazer perguntas assim, agressivamente, aí deixa o espírito da ira entrar e aí vai haver conflito e briga. Vai haver troca de palavras e confusão. E não é isso que devemos fazer, porque a Bíblia fala-nos que a gente esteja prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, para lidar com todas as situações que nos adversam à nossa frente. Amém, igreja? Glória a Deus. E não só. Há outras maneiras que o inimigo usa, e neste tempo de agora, nos anos que nós estamos, no presente, não é só no mundo que ele age, é até na igreja. Na igreja também ele age. E é na igreja às vezes que ele age com mais força, porque ele não quer que nós sejamos sempre firmes, assíduos na presença de Deus. Ele quer destruir tudo o que Deus fez que é bom. Tudo o que Deus fez é bom. Tudo. Só que o homem é perverso e destrói por vezes as coisas que Deus faz. Infelizmente, nós deixamos muitas vezes o inimigo às vezes nos usar. E não é isso que Deus quer. Como é que Deus nos usa nos tempos de hoje? É só olhar para o mundo. Temos drogas, bebida, sedução. Isso nos parte o coração. É isso que nos afasta de Deus. Se a gente não souber regularizar, se nós não soubermos conter isso fora de nós, a gente vamos cair em becos e em buracos sem fundo. Porque isso são brechas que o diabo usa para derrubar a igreja. São brechas que a gente às vezes diz, não é nada, fumar um cigarrinho, tal, não é nada. Mas não é. É tudo. Porque é uma brechazinha que nós estamos a dar. É um vício, e tudo o vício que nos leva a perecer o nosso corpo, não é de Deus. Está-nos a matar-nos devagar a nossa vida, o nosso corpo. Amém? E Deus fala-nos, quem tira a própria vida não herdará o reino dos céus. Quem tira a vida está condenado ao fogo do inferno. E assim, se nós estamos a matar-nos com cigarro, com bebida ou com droga, vamos herdar o reino dos céus? Não se ilude, irmão. Não vamos herdar o reino dos céus. Por isso, nós temos que ver e examinar a nossa vida em todos os aspectos, em todas as áreas, sejam elas qual for. Temos que examinar no nome de Jesus, ver onde nós estamos errando, onde nós estamos menos bem. Amém, igreja? E aí, aqui na igreja, e hoje em dia, nos tempos de agora, não é só na bebida e no álcool que somos usados. Não. A maior arma que o Satanás tem contra a igreja é neste tempo de família. Deus constitui a família e Satanás não gostou. Por isso é que Satanás vem firme, com todo o vapor, contra a família, para destruir as famílias. Porque ele, sabendo que destruindo famílias, destrói gerações. Ele sabe, se na família não permanecer firme, se não houver ali uma firmeza, uma edificação, uns muros fortes numa família, perante a palavra de Deus, ele sabe que facilmente consegue derrubar essa família. Facilmente ele destrói não só essa família no atual, mas toda a família seguinte. Porque também falamos, e há estudos, quando nós sofremos alguma coisa na infância, ou numa vida adulta, ou mesmo no nosso casamento, ou numa vida familiar com um amigo ou um irmão, isso reflete-se na nossa vida futura. Isso vai fazer-nos com nós perecermos um pouco na vida. Vai fazer com que nós
às vezes, será que posso ir, será que não posso? Isso vai nos dificultar o nosso agir e o nosso crescimento com Deus. E irmãos, por isso é que eu digo, para nós, como igreja, como irmãos em Deus, nós vermos como nós andamos, nós vermos as nossas ações e atitudes que estamos a tomar todos os dias na nossa vida. Aleluia, igreja. Vocês estão compreendendo a mensagem que eu estou a passar para vocês? Outra arma que Satanás usa, Bruno sabe, é nas ofertas e no dízimo. Muita gente pensa que hoje não vou dar, não sei o quê, está tudo na bênção. Não, irmãos. Não. Porque na palavra diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e eu por vós repreenderei o devorador e o gafanhoto. Portanto, se Deus diz para trazermos os dízimos à casa do Senhor e as ofertas, nós temos que fazer isso. Nós temos que dar o mantimento para a casa do Senhor, porque assim nós estamos firmados, edificados e com a proteção de Deus contra tudo e todos que vêm contra nós e contra as nossas finanças e contra os nossos bens. Porque se não for assim, aleluias, se não for assim, irmãos, aquelas coisinhas que às vezes a gente diz, porquê que me aconteceu isto? Gastei X dinheiro aqui, X dinheiro lá, do nada apareceu essas despesas. Irmão, analisa a vida. Analisa para ver se você está sendo justo, se está sendo verdadeiro, se você está edificando a sua casa na casa do Senhor. Porque é nesses aspectos que Satanás usa e destrói a igreja. E não é isso que Deus quer. Deus quer a igreja firme. Para quê, irmãos? Para que nós fazermos aquilo que Neemias fez. Estarmos aqui em oração, busca, fortalecimento, edificação dos nossos muros, da nossa casa, do nosso coração, que é templo do Espírito Santo, para que nós possamos ter as palavras certas e corretas para ir lá para o mundo e falar quem é Deus, o que Deus fez por nós, o quanto Ele quer tocar na vida deles, para que eles venham também conhecer o melhor e comer o melhor da terra. É isso que Deus quer na minha vida e na vossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Portanto, nós temos que reconstruir então os nossos muros, a nossa vida, deixar de lado tudo que a gente sabe, porque a gente sabe. Eu sei, os irmãos sabem e o povo sabe. Temos que deixar de lado tudo o que não presta, tudo que não edifica a nossa vida, e não só a nossa, principalmente a vida de Deus. Tudo que não edifica ao Senhor nosso Deus, a gente deixa de parte, para que Deus seja glorificado na nossa vida, Bruno. Para que Deus seja glorificado em todas as vidas que estão nele. Amém? E às vezes não precisam, falam de libertação, de expulsar demónios. Sim, existe, porque também existe demónios que tomam conta do corpo, por brechas dadas a eles. Tipo na bebida, há um demónio que atua nas pessoas que são alcoólicas, que se chama Zé Pelintra. Ele vem para envergonhar o ser humano. Ele vem para derrubar o ser humano. E ele faz com que ele não goze e não tenha a felicidade plena com Deus. Simplesmente ele vai ser um homem humilhado. Quem diz o homem, diz a mulher, que também existe. Vai ser humilhado. E as pessoas olham para ele, coitado daquele homem. Mas é uma ação demoníaca. A gente pode expulsar esse demónio? Pode. Porque Jesus deu-nos o poder e a autoridade sobre todos eles, para nós expulsarmos esses demónios, esses espíritos da vida do ser humano. Mas nem tudo é demónio, nem tudo precisa de ser expulso. Porque se nós tivermos firmados, Adriana, os muros edificados, fortes, resistentes, na palavra do Senhor, o demónio nem consegue chegar perto. Ele foge por toda a primeira vereda que ele vê, ele foge, ele desaparece. Por isso a atitude tem que ser nossa. A decisão tem que ser nossa.
Nós é que temos de dar a ordem de sair, deixar ele sair ou deixar ele ficar. Mas se ele ficar, seremos envergonhados e não herdaremos o reino dos céus. Mas se nós combatermos contra o inimigo, aí sim, nós estamos sendo edificados e herdaremos a glória e o reino dos céus. Amém? Glória a Deus, igreja. E então, se nós mudarmos todas as nossas atitudes, todos os nossos caminhos, em vez de andar por veredas tortas e andarmos retos nos caminhos de Deus, é aí a gente temos a plena certeza e a confiança que Deus sempre nos está conosco e que Deus sempre vai nos abençoar grandiosamente. E assim teremos uma casa edificada, teremos uma família edificada, uns filhos edificados e regiões e nações edificadas para a honra e a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E então, como é que devemos reconstruir esses caminhos, as nossas muralhas? Simplesmente permanecer na palavra de Deus. Simplesmente fazer o que Deus quer. Simplesmente ajudar-nos uns aos outros como membros da igreja, como irmãos em Cristo, um só corpo. Como eu falei com o Miguel no princípio da igreja, quando eu cheguei, ele falava que nós somos um corpo. E somos um corpo, um só corpo. O corpo precisa de todos os membros, desde da cabeça até aos pés, de tudo. E se nós tivermos um membro doente, ele faz falta. Posso andar, posso fazer alguma coisa? Posso, mas faz falta. É por isso que nós devemos estar, como tenho dito sempre, e reafirmando sempre, devemos estar sempre juntos em oração, que é o que nós estamos fazendo todos os dias, para fortalecer todos. Todos estamos fortes. Amém. Glória a Deus. E assim vou trazer aqui uma pequena analogia da palavra, comparando o homem a uma árvore. Uma árvore que, ela sendo velha e cheia de folhas mortas, ao entrar a seiva pelas suas raízes e subindo os troncos, as folhas secas e velhas obrigatoriamente têm que cair. Elas têm que ir para dar novamente vida e brotar novamente as folhas verdes e dar os seus flores e os seus frutos. Aleluia, igreja. Assim somos nós. Se nós deixarmos a palavra do Senhor entrar nos nossos corações, edificar a palavra nos nossos corações, erguendo as nossas muralhas, erguendo o nosso templo, que é o templo do Espírito Santo, com a vida de Jesus, nós também, tudo o que é velho, tudo o que não presta, cai por terra e nova vida se torna. Homens e mulheres firmados no Senhor, homens e mulheres fortes, guerreiros na palavra do Senhor, preparados para não só conversarmos entre nós, que é bom conversarmos entre nós da palavra e que é ter opiniões diferentes, mas preparados também para ir lá fora, para a batalha e falar da palavra lá fora, porque nós aqui dentro, glória a Deus, todos nós estamos ouvindo a palavra e estamos nos caminhos certos, mas lá fora nem sempre acontece. A maior parte das pessoas ainda não conheceram a verdadeira palavra de Deus. A maior parte das pessoas ainda não tiveram a oportunidade de edificar os seus muros, levantar os seus muros e limpar o templo que é do Espírito Santo. Aleluia, igreja. É isso que eu quero que vocês reflitam, como eu refleti. Reflitam as áreas, os caminhos e o que podem fazer perante uma sociedade doentia está lá fora.
Deus chama-nos como servos. Deus nos chama como homens e mulheres guerreiros para agirmos ali fora e ajudar o mundo que está perdido. Eu falo isto porque eu falo na minha família da palavra de Deus. Nem sempre eles aceitam. Eles às vezes escutam, ouvem e até por vezes dizem: eu sei. Mas isso eu sei não é nenhuma atitude. Ele está-me dizendo eu sei porque é para me descartar mais rápido, para não querer ouvir mais a palavra. Mas eles dizem: eu sei que está escrito, eu sei que a palavra está lá dizendo. Eu vou falar um exemplo. Minha mãe, quando eu me converti e estava tudo partido, as minhas muralhas todas arrebentadas, não é? Não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus pela maneira. Há pessoas que conhecem Jesus pelo amor, mas eu não. E conheci pela pior maneira, pela dor. E isso é terrível. Quando nós estamos lá embaixo, todos partidos, a dor parece uma faca no peito. É complicado. Mas mesmo assim, Deus me chamou para ouvir a palavra e para me firmar e edificar na sua casa. E falando a minha mãe, aleluia, ela dizia assim: tá bem, filho, vai lá. Não faz mal nenhum, vais lá ouvir a palavra, vais te distrair. Distrair. A palavra usada pela minha mãe, distrair. Ela dizia aquilo porque estava passando um mau momento. Ela dizia: vai lá te distrair. Ok. E eu: tá bem, mãe, eu vou mesmo. Estou decidido, porque ouvi Deus me chamar. No porta da minha casa, da minha mãe, eu ainda estava lá. Derivado dessas circunstâncias, fiquei em casa da minha mãe. E Deus chamou-me 3 vezes: João, levanta-te e vai para a igreja. Vai para a igreja onde tu vai. E eu fiquei assim olhando. Pensei: uau, deve ficar meio confuso, meio louco, não sei. E eu continuei lá. Mais uma vez Deus diz: levanta-te e vai para a igreja. E eu já fiquei assim, coisa mais pensativo. O que é que estou fazendo? Ainda olhei para a minha mãe. A minha mãe olhou para mim e eu digo assim com estas palavras: não é uma pessoa do mundo, eu acho que estou ficando louco, acho que estou ficando tonto. E a minha mãe: cá nada, filho, não digas isso, é só uma fase. E eu permaneci lá sentado. E novamente a voz mais forte diz: João, levanta-te, vai para a igreja. E aí deu um pulo e disse: mãe, eu vou para a igreja. Mas qual igreja? A igreja do tio. E eu fui. E ela assim: filho, não vais. Eu assim: não, mãe, eu vou ouvir a palavra. E eu fui, graças a Deus. Deus tocou no coração e eu fui para a igreja. Aleluias. E cá tempos, depois de estar a reconstruir os meus muros, a edificar-me, permaneci na igreja. Fui bênção e continuo a ser bênção. Tempos depois a minha mãe diz assim: filho, e disse para ir para lá te distrair, não fui para ficares lá. Mas eu disse: não, mãe, senti-me bem. E desde lá falou comigo. Houve coisas que Deus disse que ninguém sabia, só eu e ele. E então Deus estava falando comigo. E então permaneci na igreja. Porque é na igreja que devemos estar. É na igreja que devemos congregar. É na igreja que devemos ouvir a palavra de Deus. E é na igreja que devemos louvar e glorificar o santo nome de Deus. Porque Ele é justo e verdadeiro para conosco e para com todo o sempre da nossa humanidade. Deus é o maior e o soberano que devemos louvar, glorificar e bendizer o seu nome. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. E é isso que eu tenho para passar para vós e deixando uma palavra de reflexão para as vossas vidas e verem qual a área que não estamos agindo bem, qual a área que devemos firmar, qual a área que devemos passar assim uma massa e tapar a brecha para que nós não sejamos envergonhados como Israel foi envergonhada naquele tempo onde o Babilônia tomou conta deles, onde deitaram os muros e o povo pereceu e o povo foi humilhado. Foi tudo tirado daquele povo. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer aquilo que o irmão Alexandre cantou, que nós vamos gozar o melhor desta terra, que venhamos
ter as bênçãos do Senhor nessa terra. Por isso, irmãos, e desse aqui o alerta a vocês e para mim também. Edifiquem o templo do Espírito Santo, porque esse é que vai dar força para vocês serem homens e mulheres vitoriosos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado.